E agora eu quero ir ao vivo com ele, nosso convidado de hoje, Celso Plácido, consultor financeiro. Celso, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia. Primeira coisa que eu queria falar, eu quero a minha caneca também da BMC, hein? Tá bom, vamos mandar. Na hora que você sair do ar aqui, você passa o endereço que a gente te envia. Combinado. Ô Celso, a gente estava falando bastante sobre esse impasse do pacote de estímulos, né? Na semana passada a gente falou muito dessa expectativa que criou, depois gerando essa frustração do mercado. Faltam 9 dias para as eleições. Eu vi você falando sobre isso hoje no seu boletim matinal, que você fala muito bem, por sinal, no Instagram. Queria que você falasse então aqui para os nossos telespectadores aqui da BMC, qual que é a sua visão sobre os principais motivos desse impasse? Você tem eleições agora, faltam 9 dias, vocês já destacaram bem isso, então difícil aprovar um pacote desse tamanho, discussão entre democratas e republicanos, mais preocupações, né, em relação às eleições do que na própria votação. Os próprios republicanos estão com receio de perder a participação no Senado, então acho que isso esfriou, né, mas vai vir. O grande ponto é o pacote virá. O próprio Marco estava destacando isso antes, o Saravalli, falando a desaceleração popular, né, crescendo menos, né, Estados Unidos, esse pacote virá. A discussão é quando. Acho que isso pode ficar para depois das eleições, não fica para agora, foi postergado isso. Mas o grande ponto é que a gente não pode ficar, eu falo isso para os investidores, olhando, Estados Unidos, é óbvio que influencia o nosso cenário, mas a nossa bolsa virou. Eu estava preocupado porque na semana passada eu entrei, bolsa subindo, tudo isso, e na participação hoje eu falei, bolsa está caindo, eu vou entrar em queda, e aí virou o mercado, principalmente por conta do setor financeiro aqui, gerando um pouco de otimismo. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. No momento das questões do coronavírus na Europa, você acha que isso poderá acender um sinal de alerta para os investidores brasileiros? Qual que é a tua visão? Eu acho que não. Eu acho que na Europa as medidas que foram tomadas lá foram medidas diferentes daqui. A gente viu uma Espanha que implementou um lockdown e está tendo que implementar novamente. Por aqui, o que a gente está vendo, apesar do número ainda, né, um número elevado de contaminação, tudo isso, a economia não teve um lockdown. Essa é a grande verdade. A gente não fechou tudo. As pessoas tiveram que trabalhar por necessidade, por N motivos. E a gente está vendo que a taxa de mortalidade é extremamente baixa, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, já tem a discussão hoje da vacina de Oxford sobre um teste de vacina onde os idosos estavam respondendo bem. Não vejo isso acontecendo. A economia na Europa é muito mais lenta, a recuperação, os números demonstram isso. É uma economia muito mais madura, diferente aqui no Brasil. Acredito sim. A gente está vendo até a própria revisão no relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje, que a gente viu um PIB agora, né, uma queda, mas uma queda melhor, menos pior do que aquela que era estimada antes de 5%. Então, os números têm vindo melhores, a gente está vendo isso aqui no Brasil, e acredito que num crescimento melhor. Afeta a Europa, óbvio, mas não vejo isso. O mercado é muito mais afetado pelos Estados Unidos e pela própria Ásia, pela própria China. China vem se recuperando, Estados Unidos agora tem essas preocupações, eleições, a economia desacelerou, mas acho que com o pacote de estímulos novamente volta a crescer, volta a se acelerar. E tem eleições agora no curto prazo. No seu relatório matinal, no seu Instagram, sobre a questão da reunião do Copom. Eu já fiz essa pergunta agora para o Copom, Marco, mas eu queria saber, então, da sua opinião, o que você espera dessa reunião de quarta-feira agora do Copom? Sem alteração, minha expectativa é muito mais com um comunicado para falar do quadro fiscal, isso, né? O Campos Neto, presidente do Banco Central, vem destacando a preocupação, se não tiver fiscal, gera um problema. E inflação, vai ter que falar no comunicado. Por quê? Porque a inflação agora, o IPCA provavelmente vai ser mais de 3% esse ano. Com a taxa Selic a 2, juros real de menos 1, até mais do que isso, né? Então até é uma discussão sobre os investimentos, sobre cada vez mais gente investindo na Bolsa. A gente já está falando ali, viu, o Pablo falando, né? A gente está com um número mais de 3 milhões de investidores, pessoas físicas, investidores individuais na Bolsa. Então é preocupação com quadro fiscal e inflação, mas manutenção da taxa de juros Selic, esse ano não vejo alteração. Vale para a nossa conversa aqui, para conversar conosco. Fala, Marco. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Ô Celso, tem um assunto aí que até o Pablo falou, mas até tá acontecendo já no mercado, mas hoje veio uma notícia, na verdade no final de semana, que eu queria falar um pouco com você sobre a consolidação do setor, né, de corretoras, de bancos e de compras, né, aquisições de escritórios, de assessores, enfim.
que tem um lado bom, que a gente está vendo, que a gente vê novas fintechs, novos bancos entrando, taxas sendo reduzidas, mas ao mesmo tempo esse movimento de aquisições ainda continua. Para o investidor individual, pessoa física, você acha que o futuro realmente é a gente ter, assim como alguns setores, mais concentração, ou esse movimento você vê como um movimento positivo, né, para o investidor, essa competição que está acontecendo aqui, positivo no sentido de ter mais acesso, novos produtos? Como é que você está vendo esse movimento aí? Só para deixar claro aqui que o BTG anunciou publicamente, né, a aquisição aí das atividades da Necton, que é uma corretora voltada para pessoas físicas, né? Mas sem falar do ponto específico do BTG, mas como você está vendo todo esse movimento aí dos grandes players aí nesse mercado? Eu vejo isso como positivo muito mais pela competição, né? Aquilo que você destacou, as taxas vêm caindo, mais acesso. Hoje, por exemplo, eu vi que o BlackRock está falando de emissão de mais de 100 ETFs no Brasil, ou seja, mais acesso para o investidor, mais educação financeira, que a gente já está vendo a promoção, a divulgação disso, e acho que é normal, né? As fintechs vão surgindo, os grandes bancos, não só no momento de se defender, isso aconteceu quando a gente estava na XP, né? Quando o Itaú comprou a parcela na XP, foi muito para isso, ele vem perdendo, né? Os grandes bancos perdem clientes para as plataformas de investimento, então é um momento de defesa, mas não dá para ir contra o mercado. Então a gente vai, mais em fintechs vão surgir, a gente está vendo, por exemplo, o próprio Nubank, o tamanho dele, as pessoas pesquisando taxas, vendo que não precisam pagar tarifas mensais, mas eu vejo como um processo mesmo de consolidação positivo, porque faz o investidor, pessoa física, pensar nos seus investimentos e ter mais oportunidades, né? Esse acho que é o grande ponto positivo, mesmo com a consolidação. Tem muita empresa aí, tem muita fintech, tem muitas plataformas divulgando informação, que eu acho que isso que é extremamente positivo, com taxas baixas ou zerando mesmo taxas. Uhum. Bom, o Celso, eu quero fazer mais perguntas para você, mas antes eu quero trazer a Débora aqui, são 10 horas e 41 minutos, para ela dar um giro, trazendo agora para a gente quais são os papéis que estão se destacando mais em alta e mais em baixa. Fala, Débora. Vamos lá, Paula. O Ibovespa ampliou agora um pouquinho o ganho, está subindo agora 0,16%, subindo nesse momento a gente tem a Eletrobras, hein? A gente teve essa repercussão aí do Paulo Guedes falando, né, sobre a privatização da Eletrobras. Nesse momento é o papel que mais sobe agora, 3,87%. Em seguida a gente tem Marfrig subindo 2,25%. Depois a gente tem a Ambev subindo 2,02%. Nas baixas, a maior queda de até agora é a Azul, que cai 3,28%. O Gol em seguida cai 3,20%. A gente tem Braskem também caindo 2,71%. A Azul, que inclusive protocolou na CVM o pedido de oferta de 1,6 milhão de debêntures conversíveis em ações preferenciais, em uma captação que pode chegar a 1,6 bilhão de reais, Paula. E segundo a companhia aérea, esses recursos vão ser utilizados na expansão de atividade logística e outras oportunidades estratégicas, Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Deixa eu voltar então agora com o Celso. Tenho mais uma pergunta para ele. O Celso, sobre a privatização da Eletrobras, no qual o Guedes disse aí que no final de semana que está acertado com o Senado, qual que é a sua opinião? Você acredita que em breve poderemos ter a privatização ou ainda é muito cedo? Eu acho que vem uma privatização da Eletrobras, mas o Guedes falou, né, de 4 grandes privatizações, eram 90 dias, elas já passaram. Mas eu acredito sim, ainda mais quando a gente viu o de acordo ali, a gente já até falei sobre isso aqui, né, quando o STF deu de acordo para venda, não precisar a Petrobras consultar Senado, Congresso, para ter que vender alguns ativos. Acho que essa foi a maior indicação de que fica mais fácil, quer dizer, menos difícil, privatização de ativos no Brasil. A população precisa entender também que a redução do Estado é importante, competição, redução de custos para a população. A gente viu isso com o sistema de telecom, né? O quanto melhorou de lá para cá. Uma linha custava $4 mil, muitos podem não lembrar. Mas eu vejo a Eletrobras sendo privatizada. A discussão é quando isso vai acontecer, pelo menos alguns ativos, mas vejo assim, esse processo se acha positivo. Uhum. Quero trazer o Marco de novo aqui para a nossa conversa, que ele tem mais perguntas aqui para o Celso. Fala, Marco. Falando um pouco também de consolidação, privatização, não deixa de ser um pouco de privatização, mas você falou de telecom, né? Você acha que o cenário é mesmo esse? A gente está chegando próximo dos ativos da Oi agora, ficar na mão das empresas aqui que já atuam, TIM, Vivo e a Claro, e até mesmo como é que a gente tem visto um aquecimento dos M&As, né, das fusões e aquisições, já visto aqui a educação, a telecom, vários setores.
Como é que você está vendo alguns setores específicos? Você acha que esse movimento agora ele se acelera porque tem as empresas ou de capital aberto ou aquelas empresas que se capitalizaram no meio dessa crise? Como é que você está vendo esse movimento e, ao mesmo tempo, você acha que pode ser alguma oportunidade, né? Ou seja, surgir algum bom negócio ou destaca algum setor nesse movimento aí de fusões, aquisições? Como é que você está vendo esse processo? No setor de telecom, acho que era normal no Brasil ter 4 companhias, não faz nenhum sentido, como é nos Estados Unidos mesmo. Acho que a redução para 3 faz mais sentido. Pô, tem muito investimento, elas acabam não gerando um retorno decente, digamos assim. Acho que a Oi tende a ser dividida entre as outras 3 empresas que já existem. Falando sobre o cenário, quando a gente olha, principalmente crise gera oportunidades, principalmente para empresas, né? Por um lado, infelizmente, porque você gera um processo de consolidação e menor competição, mas por outro lado, é isso que acontece quando você tem crise. As empresas maiores ficam maiores porque elas têm acesso a crédito mais barato, acesso ao mercado de capitais via emissão de ações. Então, quando a gente compara uma Renner, mas a Renner, as vendas vão cair, mas em compensação ela ganha market share. Magazine Luiza, Ira, então as grandes lojas americanas ficam maiores, infelizmente, quando a gente olha em termos de competição. Mas é isso que acontece, por quê? Capital aberto, acesso a crédito mais barato, difícil, né? Uma pessoa física, alguém que tem um negócio pequeno, acaba no momento de crise não sobrevivendo, infelizmente. Então, por isso que a gente fala, às vezes a economia real para o mercado de ações tem suas diferenças. Então, vejo alguns setores, principalmente varejo, tendo consolidação. Aí você falou, educacional, a mesma coisa, quem tem acesso a crédito, quem tem dinheiro, isso vai acontecer. Então, num processo como esse, a gente vê um movimento muito grande do que a gente fala de private equity, né? Ou seja, a busca por empresas fechadas, a consolidação acontece, para posteriormente uma abertura de capital. Então, eu vejo nisso setor financeiro, que já vem acontecendo, próprio varejo também, a gente viu o anúncio, né, da Arezzo comprando a reserva, mais de 700 milhões de reais, incorporando ali a reserva, os sócios tendo uma participação, em torno de 8% na Arezzo, foi divulgada na sexta-feira, e esse é um processo que vai continuar, né, não é só agora. E a abertura de capital se reduziu um pouco por conta da versão a risco, mas eu acho que isso vai acontecer principalmente com juros baixos, uma maneira de se financiar das empresas também grande, vindo ao mercado, não só com emissão de dívida, né, se tornando pessoa física, credor da empresa, mas também via abertura de capital. E vejo isso como positivo em vários setores aqui, olhando, né, aquela diferença, né, economia real é uma coisa, isso é ruim por conta da menor competição e do varejo, por exemplo, pequeno, que ele acaba não sobrevivendo, mas em compensação você tem oportunidade na hora de investir, separando essas duas coisas. Ô, Celso, só uma última pergunta. Na verdade, foi não sei se foi o grande assunto, mas um dos grandes assuntos da semana passada, depois aí da regulamentação dos BDRs, né, aqui na B3, CVM. E tem muita gente ainda com muita dúvida no sentido... eu queria que você respondesse em uma linha, né? As pessoas perguntam assim, afinal, vale a pena fazer o BDR aqui pela B3? Ainda não vale a pena? É melhor abrir conta numa corretora lá fora? Enfim, a pergunta aqui até você coloca muito no seu stories e no Instagram, né? Aqui é sim ou não, né? Ou seja, vale a pena ou não vale ainda? Tem mais custo? Não vale? Porque a gente analisou particularmente a quinta-feira, o volume aumentou, só que o financeiro não aumentou. Então, ou seja, muita pessoa física ali negociando R$100, 200, R$500, mas o volume financeiro não se traduziu em aumento, né? Ou seja, responde para a gente assim, diretamente com bons argumentos aí se você está sugere realmente ir via BDR ou ainda vale a pena abrir uma conta lá fora. O que é melhor para o investidor? Eu, particularmente, ainda prefiro, e hoje você tem tarifas, ou com pouco dinheiro você consegue abrir uma conta no exterior. Eu prefiro investimento direto. Quando eu falo com os meus clientes, eu falo, olha, é mais barato, você tem isenção de imposto, que aqui você fala quando você compra um BDR, não. Você tem uma parte de retenção de 5% dos dividendos. Tem vários pontos mais desvantajosos, digamos assim, do que vantagens. É óbvio, é uma porta de entrada, você tem uma liquidez menor, você tem 600, digamos assim, um pouco mais de 600 BDRs. Eu olho lá fora, você tem uma oportunidade muito maior na hora de investir, e você compra diretamente o ativo. Fora que eu prefiro estar dolarizado, é uma forma de diversificar meus investimentos em dólar. Quando você compra o BDR, não. Então, para resumir, ainda vale a pena investir com o dinheiro lá fora. E é muito fácil, é muito prático e rápido, diferente do que era do passado.
Eu quero trazer o Alex aqui para nossa conversa, Celso, que ele também tem uma pergunta aqui para você. Fala, Alex. Oi, Celso, bom dia. Eu tenho uma notícia aqui, acabou de sair também, depois mando uma pergunta. O Grupo Soma, ele fechou compra da marca ByNV, né, que é da influenciadora digital Natália Vosa, por 210 milhões de reais. Você acabou de falar agora sobre essa aquisição da Arezzo, da Reserva. Então, o Grupo Soma anuncia essa aquisição basicamente no mesmo modelo da Reserva, da Arezzo com a aquisição da Reserva, né? Deixa a pessoa, né, a criadora, o CEO, na criação da marca, e por trás a companhia ela atua toda nessa parte financeira, na parte de insumos. Você acredita que agora esse movimento que as companhias estão fazendo de moda, tanto o Grupo Soma quanto o Arezzo, isso pode se consolidar, como você disse, que na crise cria oportunidades para as grandes, mas como você pode resultar isso por forma do investidor? Você acredita que agora o setor de moda pode vir mais forte? Agora, o que você está observando essa retomada da economia, já que os players estão se antecipando e comprando empresas pequenas aí que pode ter grandes expansões? Especificamente no caso da Arezzo, da Reserva, você tem um processo ali de sucessão. Você tem um CEO na Arezzo, que a princípio você não tem um substituto internamente. E aí na Reserva você tem o Rony, que é o CEO, que foi um visionário, que em poucos anos tornou a empresa extremamente conhecida. E aí ele alia, né, a parte de sapatos, digamos assim, né, da Arezzo, né, para uma parte de moda, jovem e kids. Então, abertura e crescimento. Então, um processo de consolidação e diversificação de marcas. E fora a utilização disso, de influencers, isso ajuda, porque o marketing mudou. Então, eu acredito que essa consolidação vai permanecer, vai continuar, e as pessoas estão também, né, até acelerou esse processo, né, com a pandemia, né, comprando muito pela internet, pesquisando muito mais pela internet, ainda bem, acelerou esse processo, eu diria, talvez em 5 anos. Óbvio que as pessoas vão continuar visitando shoppings, isso é diferente do que acontece nos Estados Unidos, que já ocorre lá um fechamento dos shoppings. No Brasil eu não vejo isso acontecendo, a gente ainda tem um potencial enorme para abertura de shoppings no Brasil. Mas essa consolidação de moda, de vestuário, acho que vai permanecer principalmente. Quem tem dinheiro pode fazer troca de ações, você pode ficar maior. Sempre aquela discussão, né? Você prefere ter 100% do negócio que vale 1 milhão ou ter 10% do negócio que vale 1 bilhão. Então, é ter uma parcela menor, mas de algo muito maior. Ô Celso, só para a gente finalizar aqui, qual que é o recado final que você deixa para o nosso telespectador aqui da BMC News para essa segunda-feira, para essa semana? Eu sigo otimista, cautelosamente otimista, eu gosto dessa frase, né? A gente acaba utilizando. Ainda acho que esse ano a gente tem um potencial de elevação, sim, em renda variável. Não ficar olhando diariamente, não ficar só notícia. A gente não tem ruído político, pelo menos teve no final de semana, mas houve uma trégua ali entre os ministros da Secretaria e do Meio Ambiente, o Salles, houve uma trégua, não tem congresso, então ficar mais calmo. Eles estão em recesso branco, chamado, só voltam na semana que vem, 3 de novembro, tem eleições. Então invista, aproveita as oportunidades e olhe para longo prazo. Tá ótimo, Celso. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco da BMC News. Muito obrigada, viu? Tenha uma ótima semana. Igualmente, um grande abraço, pessoal. Obrigada, um abraço.